Graça e paz, amém? Amém. O pastor Paulo não está presente, ele pegou uma gripe que se tornou uma sinusite muito forte, né? Domingo ele já não estava bem, né? Quem esteve no culto viu que ele estava procurando fazer um distanciamento, né? Eu até brinquei com ele, falei assim, você não fique perto de mim, porque eu sou fraca. Só se alguém espirrou do meu lado, eu pego, né? Falei, você fica bem longe. E se agravou, né, a questão da saúde dele. É uma sinusite bacteriana. E ele ficou todo congestionado. Ele tinha um compromisso essa semana, fora de Curitiba, também não pôde ir. Então ele está em repouso, mas logo vai ficar bem, né? Logo fica bem. Esteja orando por ele. No final do culto nós também vamos orar pela saúde do pastor Paulo. Eu queria que você abrisse comigo, nós vamos no Antigo Testamento hoje, Gênesis 28, verso de número 12 ao verso de número 17. Gênesis 28, 12 até o final ali, verso 22. Gênesis 28. Se você achou, diga amém. Amém. Então vamos fazer essa leitura. Gênesis 28. Vamos ler um pouquinho até antes, ali 10 até o final, que fala realmente do sonho de Jacó em Betel. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra no qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Além disso, estarei com você e protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que lhe prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. E na manhã seguinte, Jacó então se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela e chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são a salvo da casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos por essa tarde tão linda que faz em Curitiba, esse sol maravilhoso que está lá fora, Deus.
Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós vemos a Tua mão em todas as coisas. Obrigada pela vida de cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. E nessa hora, Deus, nós nos assentamos no banquete espiritual que o Senhor preparou para nós. E sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas para falar, para desvendar, para revelar as nossas vidas. Nós estamos prontos, ó Deus, para ouvir o recado do Senhor para cada um de nós. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir, para ministrar, para quebrantar os nossos corações e as nossas mentes da maneira que lhe apraz, ó Pai. Porque a nossa vontade, ó Deus, é fazer aquilo que está no Seu coração para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos já agradecidos. Amém. Amém. Imagine você ter um sonho desse. Eu sonhei, imagine se eu falo esse sonho aqui. Irmãos, eu já contei alguns sonhos, né? Os meus sonhos são meio suspeitos. Que às vezes se tornam delírios, não é sonho, né, Paulo? E imagina que Jacó, ou eu viesse aqui e falasse para vocês, irmãos, sonhei essa noite que eu via os céus abertos, e eu via uma escada, e o Senhor estava no topo. Certamente alguém ia falar, pastora, será que não é Deus te chamando? Talvez se fosse você, tivesse assim, olha, eu acho que era, porque veja a forma como Deus fala como Jacó, né? Eu sou o Deus do seu avô, do seu pai. Você fala, misericórdia, me leva. É isso mesmo, né? O Senhor tem razão, né? Eu vou na escada que dá para o céu, ou seja, o meu caminho está traçado. Mas enfim, havia sim um significado para esse sonho de Jacó, e nós vamos meditar nessa visão que ele teve, que foi uma visão de Deus muito poderosa, mas que também serve muito para as nossas vidas. Você já viveu aqueles dias, hoje o dia está lindo, né? Mas não vamos falar muito, porque parece que já começou a surgir umas nuvens, né? O curitibano não tem paz, né? Eu brinco que a gente fala, olha, quando eu vou para a praia, eu falo para o pessoal, nossa gente, eu gosto de ficar na praia tomando sol. Eu não penso em nada, eu gosto de ficar largado mesmo, lagarteando, né? Aí o pessoal fala, mas que é isso, né? Eu falo assim, eu sou curitibana, gente, eu quase não vejo sol. Quando eu vejo, eu passo da conta, né? Eu não tenho desconfiômetro e acaba torrando, né? Mas um dia lindo como hoje, já está surgindo algumas nuvens, não sabemos se vai chover. Mas às vezes na nossa vida, parece que está um céu lindo, maravilhoso, né? Mas algumas nuvens insistem a aparecer através dos problemas. E aí você certamente já deve ter falado, olha, o tempo fechou. Né? Às vezes aconteceu uma situação familiar, ou de relacionamento próximo a você, no trabalho, na família, ou pessoas que você tem em relacionamento, você fala assim, o tempo fechou. Não estou vendo solução, não consigo ver saída, né, para essa situação. Jacó estava vivendo um momento muito difícil na sua caminhada. Alguns falam que ele estava fugindo. Para mim, quando eu vejo que ele estava indo direto aos propósitos de Deus. E por isso que Deus o encontrou e Deus se revelou através dessa visão que ele teve. E quando nós olhamos, quando eu estava meditando nesse sermão, aliás, esse sermão, vou contar uma coisa para vocês não contem para o resto da igreja. Esse sermão era para ter pegado domingo, né? Mas domingo, no meio do caminho, Deus mudou e me trouxe uma palavra, e Deus falou assim, olha, aquele sermão que você ia pregar não é esse, né? Então eu falei assim, puxa, então eu vou deixar para terça, o senhor me deixa pregar terça? Que eu vou ficar bem feliz, porque eu tinha gostado muito do sermão, falou comigo, mas sabedoria era um negócio que assim, que pulsava, né? E eu falei assim, eu quero pregar o que a igreja precisa ouvir, né? E então esse sermão aqui, eu dei uma elaborada melhor durante a semana, né? Mas eu fiquei pensando na palavra de Deus. Quando eu vi essa questão, essa visão de Jacó, quando ele vê a porta dos céus em algumas traduções, né? Como a tradução que eu li. Quando nós olhamos os salmos, certamente nos vem o salmo que Davi fala, eleva os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador que fez os céus e a
terra. O salmista também olha para o alto. O salmista, ao contemplar as maravilhas, ele se lembra de Deus, aquele que criou os céus e todas as coisas que estavam ao redor. Quando a gente olha para Jesus, Novo Testamento, e hoje até coloquei uma meditação sobre isso, né? Na ressurreição de Lázaro, mas depois fazendo uma pesquisa, vários trechos da palavra de Deus, quando ele ora, ele olha para os céus. O texto que eu coloquei hoje de João ali, no nosso Peak News pela manhã, na meditação, Jesus fala, olha, Jesus está olhando para os céus. E em outras situações, no Getsemane, ele pede força, ele olha para os céus. Diante da missão que era difícil e que se tornava também uma dificuldade para Jesus. Porque vocês olham, às vezes a gente estuda e olha para a vida de Jesus, a gente pensa assim, foi fácil para ele fazer a missão do Pai. Não foi, gente. Olha com os olhos de ser humano, porque Jesus era 100% humano e 100% divino. Sabe quando a gente se sente dividido em algumas situações? Meio carnal, mas também, né, a carne lutando contra o Espírito e o Espírito Santo ministrando, falando, olha, fica firme. Jesus também teve esses embates. Não pense que por ele ser o Filho de Deus também foi fácil as coisas. Mas como ele se fortalecia? Qual era a fórmula que deixava Jesus de pé? De joelhos, com os olhos para o céu, com os olhos no Pai, porque ele sabia que aquilo que estava traçado para o caminho dele não seria fácil, mas que ele faria a vontade de Deus Pai. Então o seu olhar, ao orar, ao clamar, sempre estava, ou em algumas situações que nós podemos ver na palavra, nós vemos que Jesus olhava para os céus. Jacó, então, ele estava naquele momento de fuga, não tinha família por perto, estava fugindo, estava num momento conturbado da sua vida, e ele então tem uma revelação de Deus, daquilo que Deus iria fazer na vida dele. E o que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida, e como nós podemos aplicar isso? Mesmo quando o céu parece fechado, o sol deixou de brilhar para além das nuvens? Não. Tem uma música, também é do Kleber Lucas, estava falando com o Rocha aqui, que eu tenho umas músicas do Kleber Lucas antigas que eu gosto muito, e ele também fala isso, né? Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Olha que expressão linda, e é isso. Nós podemos, mesmo quando o tempo estiver fechado na sua vida, quando as coisas não fizerem sentido, ou quando você não ver solução, não ver esperança, não ver o sol da justiça raiando sobre você, saiba que a luz de Jesus continua brilhando para além das nuvens. E Jesus está te chamando hoje a ter uma experiência de revelação de Deus na sua vida. Em primeiro lugar, vamos lá, veja os céus abertos, né? Esse é o tema de hoje. Se eu não falei, estou falando agora. Veja os céus abertos. Em primeiro lugar, veja os céus abertos quando você se sentir perdido. O contexto aqui desse texto, Jacó estava se sentindo sem rumo. Para onde ele iria, o que ele iria fazer, o que Deus queria revelar através daquela situação que ele estava vivendo. E Deus leva ele para um campo, e a versão que eu li aqui fala que o campo era muito bom e que ele então resolve descansar. E ele reclina a sua cabeça numa pedra. É confortável? Não é confortável. Assim como os nossos problemas não são confortáveis. Assim como as dificuldades que nós encontramos no caminho não são confortáveis. Às vezes nós nos sentimos assim como Jacó, solitários, muitas vezes fugindo de situações incômodas, difíceis, muitas vezes vendo sobre
você mesmo esse tempo fechado e não conseguindo achar solução e nem rumo para a sua vida, ou o que vai acontecer ou o que está adiante. Mas você chega na sua casa, você deita e você tem um travesseirinho gostoso. Esses dias eu tive que trocar o meu travesseiro, porque ele estava antigo. E eu estava acordando todos os dias com um torcicolo. Eu falei assim, eu lembrei da minha avó. Eu não era assim. Eu não sei o que está acontecendo, né? Acho que é um problema de data de nascimento, né? A gente vai se estranhando, né? Com o colchão, com o travesseiro. E eu falei para o meu marido, eu falei assim, olha, eu preciso comprar um travesseiro urgente, né? Para dormir bem. Porque não tem nada pior do que você dormir mal, né? Não sei os irmãos e as irmãs, mas eu gosto de dormir, né? E tem que estar bem confortável, né? Uma caminha gostosa e um travesseiro gostoso. Mas muitas vezes nós passamos por problemas que não adianta o travesseiro ser bom, não adianta ter um enchimento da NASA, não adianta ter os pelos de ganso, não pode, gente, isso não pode, pelo de ganso não, só se for fake, tá bom? Porque os problemas ficam aqui, nos incomodando. Quando não vemos solução, muitas vezes só vemos e focamos no problema. E aquilo nos desgasta. Imagina que Jacó deitou naquela pedra, recostou a cabeça e ainda teve um sonho lindo. Nós podemos ver céus abertos, é isso que o Senhor está falando para nós através dessa passagem. Mesmo quando o tempo se fecha, nós podemos descansar, mesmo que as situações ao nosso redor, o travesseiro que a gente anda recostando a nossa cabeça, não seja tão confortável, sejam os problemas incômodos, Deus quer se revelar a nós, e Ele move céus e terra para revelar o seu querer para nós. O amor de Deus por Jacó era tão grande, e o amor de Deus por nós também é dessa forma, que Ele coloca Jacó naquela situação inconfortável, daquela situação incômoda para ele, mas mesmo assim Deus se revela através dos sonhos, do sonho de Jacó, dá uma visão a ele. Eu, quando estava lendo essa passagem, eu fiquei pensando, puxa, que Deus nos dê a graça assim, a graça de Deus dessa forma, de podermos deitar mesmo com problemas, mas nos entregarmos ao Senhor. Sabe aquelas orações que muitas vezes você nem consegue fazer, que é o Espírito que faz, porque você está tão cansado, você está tão preocupado, que Deus revela você em sonho. Eu já preguei aqui sobre isso, sobre Deus nos revelar em sonho, ano passado. E eu quero dizer para você que Deus se revelou a Jacó para mostrar para ele que mesmo naquela situação inconfortável, mesmo ele não tendo rumo, direção, Deus estava com ele. Deus se revela a ele para mostrar, Jacó, você não está sozinho. Da mesma maneira que Deus se revela a nós, mesmo nas situações inconfortáveis, incômodas, difíceis, Deus abre os céus na nossa mente. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ali naquele momento, naquele primeiro passo, ele ainda não viu os céus abertos, mas na mente dele o Espírito de Deus trabalhou falando, oi, tem alguém aí? Para onde você está indo, meu filho? Você esqueceu quem sou eu? Por isso que Deus, quando se revela para ele, não quero adiantar, dar o spoiler dos outros pontos, Deus se revela para ele como Deus de quem? Do avô, do pai, para lembrar a natureza de em quem Ele cria. Que Deus se revele a você para mostrar que você não está sozinho. Talvez você não esteja conseguindo descansar, seja de dia, seja de noite, a sua alma anda agitada. Os problemas estão como aquela pedra na cabeça de Jacó. Mas deixe que Deus mostre na sua mente, abra a sua mente, abra o seu entendimento, como nós falamos domingo. E mostre que Ele sim está com você, que talvez as coisas não pareçam claras, como o dia, mas que Ele está ao seu lado. Jacó teve um lindo sonho e sonhou com o Senhor. Nos faz lembrar de Lamentações de Jeremias, que ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar
esperança. Nós podemos ver o céu aberto diante dessas situações, porque o Espírito de Deus nos traz à memória o que dá esperança. O Espírito de Deus fala conosco. Em segundo lugar, veja os céus abertos. Nós vemos céus abertos quando ouvimos a voz de Deus. Aquele sonho lindo que Jacó teve, despertou, e ele, no sonho, ele pôde ver. Ele diz: eu vi o Senhor numa ponta. Ele não só viu, como ele ouviu o Senhor falar com ele. E aí Deus se revela através do pai, né? Da família dele, e Deus faz promessas claras, assegurando a Jacó a sua proteção, de que Deus estava ali em todo tempo, naquele lugar com ele. Às vezes você não vai ver as coisas acontecendo ao seu redor, mas você vê céus abertos quando Deus fala com você, quando Deus revela quem Ele é. Porque tem horas que os problemas são tantos que nos cegam, tem horas que os problemas são tantos, o incômodo com as coisas agitam tanto o nosso coração, que nós muitas vezes podemos esquecer quem é Deus, que nós muitas vezes esquecemos que Ele caminha conosco, mas somos nós que muitas vezes não vemos. Ele abre os céus, e que Ele não só abre os céus sobre a sua vida, mas que Ele abre os seus ouvidos, para ouvir as promessas que Ele tem para você. No sonho, Jacó viu a Deus e ouviu as promessas de uma maneira clara, para que aquilo reavivasse a fé dentro dele, para que aquilo animasse ele de volta. Talvez entristecido, talvez desanimado, ao ouvir a voz do Senhor, ele viu a porta do céu. E é isso que acontece quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos deixamos aquietar no colo do Pai e trazemos à memória quem é o nosso Deus, quais são as promessas que Ele tem para nós. É possível ouvir a promessa que Deus tem em especial para a sua vida. E foi isso que Deus fez com Jacó. Ele relembrou: olha, o meu plano para você, está vendo essa terra que você está? Essa terra aqui vai ser tua. Você vai ter uma descendência numerosa. Em ti vão ser benditas toda a tua descendência. Naquele momento Jacó estava sem crer no futuro, sem ter esperança. E em um momento, através de um sonho, Deus restitui tudo aquilo que ele já tinha deixado de acreditar. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não nos deixa sofrer sozinho. É um Deus que se revela a nós através de sonhos, através de palavra de Deus, através de pessoas. E Deus não apenas fala dos planos que Ele tinha através de Jacó, mas Deus ainda fala: olha, eu vou proteger você. Eu vou guardar a sua vida. Deus também tem promessas para a sua vida. Veja céus abertos pela fé. Abra os seus ouvidos e traga à memória, ao coração, à sua mente, as promessas de vida do Senhor para você, para a sua família. Olha que coisa linda. Deus não trouxe só a revelação para a vida de Jacó, aquilo que ele iria fazer. Olha, e eu vou cumprir aquilo que eu prometi até isso acontecer na tua vida. Não, Deus faz muito mais. Deus fala: olha, eu tenho promessa para você e para toda a sua descendência. Nós podemos ver céus abertos não só para nós. As promessas do Senhor nos contemplam, mas não sejamos egoístas, porque elas nos contemplam e contemplam também toda a nossa descendência. Está precisando ter um sonho desse? Está precisando ter um sonho desse, onde Deus fala: olha, eu tenho planos para você, eu tenho promessas para a sua vida. Essa escada que você vê de ponta a ponta no céu, está o Senhor, e os anjos descendo, subindo e descendo. Eu acho que os anjos dançavam, os anjos glorificavam. Aquilo era sinal da presença, da manifestação de Deus. Porque há momentos que as situações são tão inconfortáveis, os problemas fazem com que a gente pense que o tempo fechou, mas o tempo não fechou para quem crê em Deus. Para quem crê em Deus sempre há esperança. Para quem crê em Deus, nós temos visões, nós temos promessas, nós temos a presença de Deus. E foi isso que aconteceu. Jacó acordou do sonho. O que foi que ele falou?
Qual foi a palavra de Jacó depois do sonho? O Senhor sempre esteve aqui e eu não sabia, eu não percebi. Os problemas muitas vezes nos cegam tanto. A gente acha que está tudo perdido, que não tem mais solução. A gente esquece quem é Deus. E Deus, na sua misericórdia e graça, continua se revelando, se revelando. E a partir do momento que nós estamos atentos e Deus abre o nosso entendimento, o nosso olhar, nós ouvimos a sua voz, nós percebemos que Ele sempre esteve conosco. Nós é que não estávamos percebendo o agir dEle, a manifestação dEle na nossa vida. Lembra de alguma passagem bíblica no Novo Testamento que fala que eles não perceberam a presença do Senhor? Caminho de Emaús. Jesus aparece, vai de encontro àqueles discípulos que eram discípulos amados de Jesus. E Jesus conversa com eles, eles não percebem. E quando Jesus começa a relembrar, olha como Deus trabalha na nossa memória, é porque a gente tem a memória fraca, não importa a idade. A gente se esquece dos feitos, dos planos de Deus, aquilo que Ele já fez, a gente esquece, amanhã a gente não lembra mais. E Deus vem e fala, olha, era necessário que isso acontecesse, que o Messias padecesse, mas Ele ressuscitou. E quando Jesus começa a falar com os discípulos de Emaús, os olhos caem as escamas e eles veem o Senhor e o coração deles é aquecido. E eles falam um para o outro, seu coração não ardia enquanto Ele falava? Talvez você esteja nesse caminho igual de Jacó, triste, abatido, ou no caminho de Emaús também. Mas o Senhor se revela porque Ele ama você. Ele abre os céus, Ele é poderoso para abrir os céus, Ele é poderoso para falar com você, Ele é poderoso porque Ele sempre esteve ao seu redor e talvez você não tenha percebido o quanto Deus te protegeu lá desde o começo do seu caminhar. A palavra do Senhor fala que as suas ovelhas escutam a sua voz e o seguem. Que você possa ver os céus abertos ao ouvir a voz do Senhor. Eu nunca vou me esquecer. Aí quem é mãe, eu vou trazer uma memória afetiva, mas é uma memória assim que, ela tem um lugar muito especial no meu coração. Foi quando eu dei à luz a Amanda. E aquela emoção, né? Eu sei que quem tem mais filhos vai falar assim, a gente também sempre se emociona, outro. Mas era a minha única filha, né? E filha da promessa, era o que Deus já tinha falado para a gente, que ia nos mandar uma menina. E quando eu ouvi o choro dela, eu chorei junto, né? E quando eles trouxeram a Amanda no meu colo, tão pequenininha, né? Toquinha branca, filha de japonês, os olhos não abriam por nada, mas chorava que só, né? E aí, para acalmar ela, não podia, né? As mãos ficam abertas, né? Por causa da sedação. E eu, ouvindo aquele choro, calma, filha, tá tudo bem. Deus te abençoe. Eu estou muito feliz que você está aqui. O choro parou. Os olhos, o milagre aconteceu, os olhos abriram e ela procurava a voz, porque era a voz da mãe. Quando nós ouvimos a voz do nosso Deus é assim. O choro cessa, a alma se acalma, porque nós estamos ouvindo a voz do nosso Deus. E quem segue o Senhor reconhece a sua voz. Pode estar o tempo fechado, o dia vira noite, porque a nossa alma é despertada e acalentada pelo nosso Pai, e nós sentimos a sua presença como Jacó sentiu, e aí a gente fala, o Senhor sempre esteve aqui. Perdão, Senhor, porque o Senhor sempre esteve comigo. Em terceiro lugar, nós vemos céus abertos quando nós decidimos confiar. Vemos céus abertos porque não estamos sozinhos, o Senhor se revela a nós. Vemos o céu aberto porque ouvimos a voz do nosso Deus, Ele se revela com os seus planos e as suas promessas, e nós podemos ver os céus abertos quando nós decidimos confiar. Quando Jacó acordou daquele sonho e ele percebe a manifestação do Senhor, a presença do Senhor com ele, quando ele traz a memória e acalenta no coração os planos que Deus tinha para ele,
ele faz um voto com o Senhor. Ele diz: se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem, e me der pão para comer e vestes para vestir, então o Senhor será o meu Deus. Ele não ficou ali apenas maravilhado, extasiado com aquela visão, reconfortado na sua alma e no seu espírito, mas agora ele se levanta e ele fica tão animado que ele até rebatiza o lugar que ele estava, né? Porque veja, né? Ele estava cheio da presença de Deus. E isso acontece conosco. Muitas vezes nós não vemos imediatamente o agir de Deus, ou imediatamente as soluções, as coisas se desamarrarem ou se desembaraçarem na nossa frente. Mas a presença e a manifestação do Espírito de Deus é tão grande na nossa vida, que isso gera uma alegria, uma força. Há poucos minutos Jacó estava num chão duro, reclinado a sua cabeça numa pedra, mas agora ele levanta e ele quer fazer promessa para Deus. Ó Deus, eu lembrei, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der veste, se o Senhor me der pão, se for assim, o Senhor será o meu Deus. E olha, eu vou chamar esse lugar aqui de outro nome, não vai ser mais esse nome que o texto fala que era Luz, né? Um lugar chamado Luz, ele chama de Betel, né? Betel é a casa do pão, ou seja, porque lá ele foi alimentado. Sabe o que Deus está querendo aqui nos dizer? Que Ele não tem só o poder de se revelar a nós através de sonhos da maneira que Ele quer, mas que Ele quer cumprir também os seus planos. E quando nós entendemos essa revelação, essa manifestação de Deus, a dor, o problema se torna tão pequeno que a gente olha, eu estou sendo alimentado, eu estou passando por essa situação, mas eu estou sendo alimentado. Talvez você passe por situações difíceis na sua vida. Ele fez um memorial de uma situação incômoda, inconfortável, fugindo, sem rumo. Ele rebatiza aquele lugar como um memorial da revelação de Deus, dizendo: aqui eu fui alimentado, aqui eu não morri, aqui eu não me senti abandonado, mas aqui eu fui resgatado, aqui eu fui levantado pelo Senhor. Às vezes os problemas, o tempo fechado, você tem que começar a dizer: não, eu vejo o Senhor, eu vejo os céus abertos nessa situação, eu vou ver. Se eu não estou vendo agora, pela fé eu vou ver porque o Senhor está comigo, eu vou ver porque eu escuto a voz dEle, eu vou ver porque eu confio nele. E ele então, Jacó, é levantado pela promessa do Senhor, e ele decide, esse voto que ele faz com Deus, é um voto de confiança, porque ele sabia que Deus iria fazer tudo aquilo. Ele não estava testando Deus, ele estava dizendo: eu sei que o Senhor vai fazer isso, então o Senhor vai ser o meu Deus. E Jacó foi tremendamente abençoado, porque Deus transformou o seu caminho. Que o Senhor Jesus transforme o momento que você está vivendo, que você possa olhar as situações e ver céus abertos, ver os céus abertos sobre a sua vida, ver os céus abertos sobre os seus sonhos, os seus planos, e que você possa dizer: Ele é o pão que me alimenta. Que você possa adorar o Senhor e decidir confiar nele de todo o teu coração, porque a palavra do Senhor nos diz isso, não é? Confia no Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. João 1, verso 51, Jesus nos remete a essa mesma passagem, e ele diz assim: em verdade vos digo, que vereis céus abertos, e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ele é essa ponte, Ele é essa escada, é Ele que abre os céus para nós, é Ele que tem poder de abrir a nossa mente para que nós vejamos o seu poder, é Ele que tem o poder de tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente contemple o Senhor em todas as situações, não importa se a situação é de dor, é de choro, porque nós sabemos em quem
nós cremos, porque conforme nós cantamos, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, porque esse é o Deus que abre os céus, que faz e que transforma todas as situações. Que você creia nesse Deus, que como Jacó você seja levantado, você seja animado, e você coloque os seus olhos, não nas coisas que estão ao seu redor, mas que você faça como Jesus, olhe para os céus, e você verá os céus abertos, se abrindo sobre a sua vida. Amém? Eu vou terminar a nossa meditação, já está quase no horário. Amanda, o meu sogro perguntou para ela: Amanda, e daí, você está preparada para as aulas? Está tudo certo? Material, comprou todo o material, não está faltando nada, o uniforme, a mochila. Ela falou assim: olha, eu não cuido disso. O meu sogro falou assim: oi, né? Porque criança gosta, né? E ela gosta, realmente ela gosta bastante de lápis de cor, essas coisas. Ela falou assim: eu não cuido disso, quem cuida disso é meu pai. É ele quem faz, eu só vou. Ela falou assim: eu só vou. E eu fiquei pensando naquilo, depois ele contando, eu falando: é isso, né? Tem problema? Eu não cuido disso. Não cuido disso. Quem cuida é meu pai. Eu só vou. Eu só vou porque eu vejo céus abertos. Amém?